E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí pra dar aquela força. De fazer no time, né, já que não teve tempo porque meio que pegou o carro andando, como um deles e o principal, eu diria, a parte ofensiva. Inclusive isso foi uma das coisas que melhorou bastante já na chegada do Diniz em relação ao Dorival, porque antes, por exemplo, o time não chutava, tinha uma dificuldade tremenda de chegar no último terço e saber o que fazer com a bola, né, era geralmente aquele cruzamento pra trás que muitas vezes não dava em nada. Tanto que nesse último jogo agora contra o Grêmio, foram 20 finalizações e 3 gols marcados. Então, o ajuste nesse caso é na pontaria, sobretudo com alguns nomes específicos do ataque, como o Yuri Alberto, né, que é um cara que assim, vai ter um trabalho dobrado nessa intertemporada, porque é um dos caras que mais perde chances que ele mesmo cria, né, na cara do gol, é na ponta, é um cara que tem uma dificuldade imensa pra isso e o Diniz pretende corrigir. E outra, até voltando agora no assunto das ideias, uma das coisas que o Diniz queria fazer e também não teve tempo é a implementação do esquema com 3 atacantes, tá? Não sei quanto a questão do dinizismo, daquele jeito de jogar, famoso, né, tocando a bola e tudo, mas o esquema deve ser uma das primeiras mudanças que a gente vai notar, principalmente se o Memphis não renovar ou se o Yuri for vendido, porque a única coisa, eu diria, que segurava esse esquema até então era isso, era essa dupla. Então, desfez, fica mais fácil manipular outra coisa. Mas é isso, por enquanto, essas são as duas prioridades do Diniz nessa intertemporada. Agora, quanto à questão da defesa, de não tomar gol, não é nem de longe a maior preocupação nesse momento, porque foi um quesito que evoluiu bastante também, é bastante sólido e seguro atualmente, e se for o caso de chegar reforço para essa posição que tem que chegar, a tendência é só melhorar, certo? Mas aí, vocês acham que tem mais coisa para melhorar e criar, ou os principais são esses? Comentem aí. E o Corinthians, que acabou quitando os salários que estavam atrasados, mas daí faltou pagar os direitos de imagem no dia 20, né, como eu bem imaginava e falei aqui no canal, já abriu essa intertemporada também, fiel, com 3 prioridades na mente, respectivamente falando. Primeiro, quitar os próprios direitos de imagem, né, de jeito nenhum voltar a campo com esse tipo de compromisso faltando. Daí, derrubar o transfer ban, o atual do José Martínez, de 1 milhão e pouco de euros, fora a negociação com o time da Dinamarca, que em breve deve pipocar aí na imprensa o outro transfer ban que nós vamos tomar, e aí por fim avançar na venda de jogadores para fazer pelo menos 25 milhões de euros nessa janela, tá? Isso aí é só para fechar o ano no azul, cara, não é para luxar, não é para contratar jogador não, é só para pagar as contas que estão pendentes, porque na realidade precisa fazer muito mais do que isso se quiser trazer peças de reposição para essas posições que nem a base vai conseguir repor e principalmente para manter o fluxo de caixa, porque cara, vocês podem ter certeza, toda venda que eles fizerem, eles vão atrás do banco para adiantar dinheiro, e aí tem um desconto, claro, para receber à vista, então vai precisar vender muito mais do que realmente vai ser anunciado para realmente chegar nesse valor, entendeu? Então assim, eu sei que todo mundo sabe, não é mais novidade para ninguém, mas cara, esse é o tamanho do buraco que a gente se meteu. A prioridade é contratar, é investir em estrutura, é colocar o elenco em condições melhores para trabalhar? Não, é pagar a conta atrasada, é tirar transfer ban, é morrer aos poucos, porque desse jeito ninguém vive, só sobrevive, né? E eu ainda tive que ouvir da boca do Andrei Sanches que clube de futebol não é para dar lucro, agora tá aí, ó, fazendo despesa para pagar despesa. E depois de muita conversa e negociações e mais conversa também, o Corinthians finalmente acertou a renovação do meio atacante mais promissor que nós temos hoje próximo da realidade no momento, Gui Amorim, jogador de apenas 18 anos e que agora acertou o seu novo vínculo aí até o fim de 2028, mais uma opção também para prorrogar até o fim de 2030, que nessa altura do campeonato, claro, já não vai estar mais aqui, né? Mas além disso, o clube também aproveitou para ajustar a parte financeira desse novo contrato, subindo a multa de 80 milhões de reais para 140 no mercado nacional e fora os 100 milhões de euros para o mercado externo, tá? O básico do básico que todo clube deve fazer com uma promessa desse tamanho. E detalhe, toda a negociação feita pelo Marcelo Paz do departamento de futebol profissional. Ou seja, praticamente o Gui nessa daí já foi promovido para o time de cima, né? Já vinha treinando há um tempo, mas acho que esse foi o sinal mais claro de que em breve ele vai receber a sua primeira chance. E vou te falar, cara, tem que jogar, tem que pôr esse menino para mostrar o futebol, cara. Já vi aí nesses amistosos aí, coloca um tempo aqui, um tempo lá, daí contra o Remo na estreia, já vê se põe também pra sentir a arena lotada, pra sentir o calor, o gramado e tudo. Então assim, tenho muita fé que esse moleque vai muito longe, cara. Espero que o Diniz consiga lapidar ele a ponto de ser um dos melhores meias dessa geração. E se for pra seguir assim, mano, eu digo até mais. Se jogar o que jogou na base, só não tira a vaga do Garro, mas os demais que se cuidem ainda esse ano, tá? Que o moleque é bola, viu?
E tá fechada então a contratação do Zenit, de um atacante corintiano como eles tanto queriam até então. Mas, queiram vocês ou não, não foi nem o Guinegão e nem o Yuri Alberto, e sim Felipe Augusto, jogador de 22 anos do Trabzonspor, que foi vendido ali por um pacote de ao todo 20 milhões de euros, que foi dividido em 16 milhões fixos e mais 4 milhões em metas, que o Corinthians ganharia também com a participação mínima que a FIFA dá aos clubes formadores, que nesse caso seria de 2,5%. Ou seja, no final da operação, o Timão pode receber até 500 mil euros, em torno ali de 3 milhões de reais. Mas só por esse valor fixo que já vai entrar, o Timão vai ficar ali com seus 2,2 milhões de reais para gastar com o que quiser, tá? Então assim, não é nenhum valor que vai deixar ninguém rico, ainda mais para um clube tão grande como o nosso, né? 2 milhões é o quê? Mixaria, não paga nem o salário do Memphis, mas é um dinheiro que o Corinthians tem para receber e não para pagar. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.